O Vicente foi bastante simpático quando disse do sucesso do primeiro ano, e eu acho que, refletindo um pouco mais sobre o que aconteceu e até o que aconteceu antes desse primeiro ano, existia uma enorme... É até difícil achar uma palavra, mas uma certa animosidade a respeito do CAD, que o CAD não seria capaz de poder lidar com os desafios que a nova lei estava implementando. O histórico, de fato, não era dos melhores, então existia uma necessidade por parte dos órgãos de defesa da concorrência, agora eles conjuntos dentro do CAD, de dar uma resposta, de conseguir entregar um produto diferente. Para quem sabe, assim mais especificamente, as mudanças da lei, elas acabaram trazendo algumas questões práticas que eram de acompanhamento do cenário internacional, mas que para a gente, de uma certa medida, era uma novidade. Então, quando a gente pensa assim, especificamente em análise prévia, em um prazo previsto de 240 dias, de novos critérios de notificação, tudo isso representava para a gente um cenário novo, um tipo de desafio diferente. Isso era o que estava previsto na lei, né? A junção dos órgãos e a análise prévia com uma nova proposta, né, de um tempo limite. E esse tempo limite ele tem uma peculiaridade interessante. Eu me lembro falando em seminários internacionais, quando você pensa em 240 dias, com a possibilidade de extensão de mais 90, né, um total de 330, isso para um cenário de uma operação de fusão e aquisição simples é algo absolutamente impensável. Isso é literalmente parar o país. Então, do nosso lado, existia uma necessidade muito grande, muito marcada de entregar um resultado rápido, de prestar um serviço bem feito. E, de fato, isso tudo demandou, essencialmente, mudanças que estavam relacionadas à gestão. Então, acho que esse primeiro momento, esse primeiro ano do CAD, e eu acho também grande parte agora do segundo, é um desenvolvimento de gestão, desenvolvimento de capacidade de gerar o produto na velocidade que os advogados e seus respectivos clientes demandam. O que pode parecer um discurso fácil, mas de implementação razoavelmente difícil, porque ele acabou exigindo das pessoas um salto de gestão justamente num momento complicado que é de mudança de lei. Então, as pessoas, em certa medida, elas veem essas dificuldades em implementação no curso de uma lei que já está há muito tempo em vigor. O salto do CAD foi justamente na mudança de lei. E as pessoas ficam pensando, né, será que isso é mais fácil, será que isso é mais difícil? Eu acho que, em certa medida, é um pouco dos dois, porque o interessante é que a mudança de lei trouxe a oportunidade de alterar, a oportunidade de você trazer mudanças mais incisivas, mais reflexivas sobre a maneira como a gente estava prestando nosso serviço público e, ao mesmo tempo, trazia obrigações que as pessoas ainda não sabiam. Eu imagino que, pelo lado dos advogados, e muitos de vocês vão se conectar com o que eu estou dizendo, né, preparar um formulário novo, né, é um desafio que as pessoas não estavam ainda enfrentando, né. Eu acho que foi muito colaborativo o diálogo que a gente teve na formatação dos formulários. E eu acho que isso acabou transformando o nosso serviço, tanto nosso como de vocês, melhor. Acho que hoje o trabalho de defesa da concorrência ele é mais sofisticado, o trabalho de concorrência ele demanda mais do advogado, consequentemente também demanda mais do setor público. Então, como é que a gente chegou nesse caminho? Como é que a gente foi atrás desse salto de evolução? Esse é um pouquinho que eu queria talhar a palestra de hoje. Teve primeiro um momento em que, efetivamente, o que a gente estava discutindo era um déficit regulamentar que o CAD tinha. Sobretudo se você comparasse com outras autoridades de defesa da concorrência fora do país, existia um déficit. O CAD precisava ter mais regras. Ele precisava deixar questões jurídicas mais claras. Não que isso esteja absolutamente resolvido, eu acho que isso é um trabalho em progresso. É difícil você chegar numa situação em que não há necessidade de alteração regulamentar. Hoje, basta entrar no site da União Europeia, tem pelo menos umas 2, 3 consultas públicas sobre mudanças. Eu acho que só agora, de cabeça, eu estou me lembrando, por exemplo, das questões das ações de indenização civil, que hoje estão em consulta pública na Comissão Europeia. Isso é um progresso. Isso naturalmente vai acabar acontecendo e esse primeiro movimento que o CAD fez, trabalhando o regimento interno para se adaptar à nova realidade de um órgão que junta a instrução e o julgamento, a questão da notificação dos atos de concentração foi uma primeira tentativa de trazer mais clareza sobre os critérios de notificação, que talvez um dos principais assuntos que hoje os advogados trabalham, que é um trabalho em progresso, né,
em constante revisão e que provavelmente a gente vai ter evoluções sobre isso. E também algo que pode ser visto, por exemplo, dos acordos e condutas anticompetitivas. Um cenário que já estava absolutamente difundido fora do país e que no Brasil não tinha grande clareza em relação a esse ponto em específico. Então, esse salto regulamentar que foi feito nesse primeiro ano foi justamente para tentar trazer mais eficiência para a gente, mais segurança jurídica para vocês e seus respectivos clientes. Também esperar demais da regulamentação é saber que ela vai te entregar de menos. Então, em certa medida, saber que essa regulamentação ela traz perguntas diferentes das que eram feitas antes. E essas perguntas elas são naturalmente mais sofisticadas, mais complexas e que demandam uma perspectiva diferente em relação ao tipo de solução que a gente vai dar, seja via jurisprudência, seja via novas regulamentações. Então, esse é um momento natural de hiato, de reflexão sobre quais são essas dúvidas. Eu imagino que todos esses, eu vejo vários advogados que militam na área, e estava conversando com o Márcio talvez um pouco antes da palestra começar, o tipo de pergunta que os clientes fazem hoje certamente são diferentes do tipo de pergunta que os clientes faziam há 2, 3 anos atrás. Isso é reflexo de como nós evoluímos, como vocês evoluímos também. Eu acho que esse é um processo que ele só começou. Na verdade, eu acho que defesa da concorrência vai ser algo que vai se complexificar, vai se transformar em algo bem mais complexo nos próximos anos, e naturalmente você vai demandar do advogado algo bem mais, um trabalho bem mais significativo, bem mais próximo do cliente. Mas todo esse aspecto de complexidade, né, todo esse novo paradigma do serviço dos advogados, ele precisava ter do ponto de vista do serviço público, um reflexo para que a gente pudesse entregar. Então, essencialmente, o que eu andei estudando nesses últimos 2 anos para poder entregar um serviço bem feito, que pudesse ser algo na qualidade e na velocidade que pudesse acompanhar essa complexificação das demandas, nós fizemos várias mudanças de gestão. E, essencialmente, isso é algo, pode parecer simples, mas às vezes as soluções óbvias são as mais complicadas. O CAD tinha um problema de fila. E organizar essa fila, que é um problema que tem algumas soluções comuns, como, por exemplo, a triagem. Atos de concentração. Uma das principais demandas que os advogados tinham estavam relacionadas ao tempo que nós duraríamos analisando casos simples, né, casos de menor complexidade concorrencial. Essencialmente, as soluções, que é um problema de fila, não saber organizar quais casos podem sair mais rápido dos casos que têm que, de fato, sair para uma análise mais complexa. Então, nós dividimos a nossa área de atos de concentração de forma a que a gente pudesse dar vazão a essa fila, da forma mais eficiente possível. Então, isso, essencialmente, é muito parecido com modelos de triagem em serviços públicos, como hospitais. Né? Como você vai triar o caso que é mais simples do caso que é mais complicado. E o nosso departamento de triagem, essencialmente, cuidou disso. E, de um outro lado, também trouxe um outro paradigma de solução de filas, que é a identificação do próprio doente de em qual situação ele está se adequando. Então, efetivamente, quando você vê um sistema, por exemplo, de sistema de atendimento ao cliente, quando você tem aquele DISC 1 para tal, DISC 2 para tal, DISC 3 para tal, aquilo, em certa medida, está organizando aquela fila. Os formulários servem para organizar essa fila. O trabalho de vocês serve para organizar essa fila, identificando exatamente qual é a complexidade do seu caso. Se ele é um caso que demanda uma solução rápida e que vai observar um rito sumário, ou se ele é um caso que vai ter que cair para uma coordenação específica que vai tratar daquilo. E aí, uma outra dúvida que também resolvemos de maneira organizacional, fazendo pesquisa e ver de que maneira a gente poderia resolver isso. Né? Além da coordenação de triagem, nós temos 4 coordenações de setores. Nós estudamos quais setores deveriam ficar juntos para que houvesse escopo nessa análise, para que a análise pudesse ser tratada de maneira mais rápida. A reunião de conhecimento sobre setores que têm pontos em comum faria com que a gente apresentasse um serviço mais rápido. Então, nós dividimos entre setores regulados, têm peculiaridades próprias, entre setores diferenciados, têm peculiaridades próprias, serviços e indústria. Isso fez com que a gente pudesse ser muito mais rápido, porque a gente pôde preparar e estudar mercados que têm relação entre si, trabalhando com uma lógica de especialização. Juntando a organização da fila com essa lógica de especialização, nós fomos capazes de evoluir muito em termos de prazo. Muito. Mais para frente eu vou apresentar os dados em particular, mas só para trazer um caso em especial, os casos ordinários,
no CAD, essencialmente os prazos que a gente tinha ultrapassavam 2 anos, às vezes 3 anos. E a gente foi capaz de fazer um caso com acordo, lidando com autoridades estrangeiras, ou seja, fazendo coordenação de remédios em menos de 240 dias. Então foi uma evolução reconhecida internacionalmente, até porque a gente conseguiu julgar esse processo concomitantemente com a União Europeia, e aliás já tem outro também nessa mesma direção, o que significa que não só a gente conseguiu organizar os processos que eram complexos, ou simples, né, na verdade, por meio da triagem, mas também os complexos também estão conseguindo acompanhar o mesmo salto de gestão de eficiência que a gente conseguiu fazer para os casos simples. Pode parecer algo simples de se fazer, pode parecer uma solução relativamente óbvia, mas não foi. Existia muita dúvida interna sobre esse formato, dúvida externa sobre esse formato, e eu acho que hoje, com os resultados, depois de um ano, já existe uma certa tranquilidade, tanto do setor privado como nossa também, de que a gente consegue entregar. O mesmo aconteceu, por exemplo, com condutas anticompetitivas. Em certa medida, a gente também criou uma divisão em que a gente trabalha a inteligência dos casos e as operações de busca e apreensão e os acordos de leniência separado das coordenações que trabalham o processo, a instauração, o devido processo legal de uma forma mais ampla, né, a defesa, a produção de provas, até a nota final. Separando, eu não tive que escolher entre prioridades que são impossíveis de se priorizar, né, entre abrir um caso novo e fechar um caso novo. A avaliação desse ano estava muito focada o CAD está mais focado em fechar processos do que em abrir processos. E eu vou falar um pouco mais à frente como é que isso vai se consertar. Em certa medida, a lógica é você criar e transformar estoque em fluxo. O caso não pode ficar parado. O caso tem que andar. E para isso é uma lógica diferente de gestão. Você transforma estoque em fluxo. Ato de concentração já está absolutamente nessa dinâmica. Não temos mais estoque. Eu vou mais à frente falar os dados em específico, mas não temos mais estoque. Nós temos um fluxo. Os casos de conduta, eles ainda têm estoque, mas eu imagino que até o final desse ano a gente já consiga trabalhar numa lógica já de fluxo. E não tendo mais ondas, onde você primeiro abre muito processo e depois fecha muito processo, mas sim com um equilíbrio entre abrir e fechar. Que isso, na verdade, trabalha uma lógica bem mais interessante, que é gerar o trabalho de maneira contínua, que eu acho que vai ser bom também para nós e vai ser bom também para vocês. Então, essencialmente, essa escolha de prioridades e essa percepção sobre a gestão, ela tem um reflexo sobre a quantidade de trabalho gerada e também do nosso enforcement. Ficar parado é muito ruim, abrir e não fechar é muito ruim, só fechar e não abrir também é muito ruim. Então a lógica de transformar esse estoque em fluxo é justamente o objetivo. Ter um objetivo de gestão tira a fumaça da frente e permite que a gente consiga identificar quais são de fato as complexidades e as novas demandas jurídicas e econômicas que se apresentam dentro dos casos. Essencialmente, falando um pouco mais sobre a política, o que a gente tem feito e algumas mudanças organizacionais e de gestão. O que tem sido feito? Né? Entrando especificamente num target. Nós temos um objetivo que não foi descumprido até hoje, de julgar todos os casos sumários em menos de 30 dias. Em nenhum caso esse target foi descumprido. Nenhum. O que passou uma sinalização internacional de calma e tranquilidade de que os casos sumários vão obedecer esse determinado prazo. Além disso, a interação entre a coordenação de triagem e as demais coordenações setoriais. As duas, tanto a quem faz a separação entre o joio e o trigo, como a coordenação setorial, elas conversam. Quando entra um caso ordinário, que você precisa discutir essencialmente a qualidade do filing que está sendo feito, das informações que estão sendo prestadas, você faz isso em conjunto, de maneira que você tem especialização no lado de análise do formulário com especialização de setor. Então, e isso tem sido feito com maior tranquilidade por conta das reuniões prévias. Os casos ordinários, a gente pode ter tranquilidade para discutir, antes do caso entrar no CAD, sob sigilo, a entrada desses casos, a qualidade das informações, a quantidade dessas informações e eventuais dúvidas. Isso tem levado a uma circunstância em que é muito difícil você ter uma emenda de um formulário dado esse procedimento, o que também diminui o grau de estresse nosso e o de vocês também com seus respectivos clientes. O outro lado, o CAD já tem uma proposta de implementação do processo eletrônico, a fábrica de software já foi contratada, é impossível falar num prazo específico, porque é um desenvolvimento de um procedimento novo e que também nós queremos fazer com a colaboração dos advogados, como
isso foi feito em outros lugares também do mundo, onde foi possível dialogar e ver as falhas do sistema. Nós tivemos uma experiência ruim de tentativa de fazer isso. Nós não queremos fazer essa tentativa ruim de novo, pelo contrário, nós queremos fazer uma coisa colaborativa, em que os advogados possam testar com a gente as macros para viabilizar isso, porque eu acho também concorrência é algo nacional, não pode ficar só limitado a Brasília. As pessoas que estão em outras áreas do Brasil têm que ter acesso aos autos, têm que ter acesso aos processos, e de uma forma não burocrática, né, com velocidade, e que a prestação desse serviço seja feita da forma mais adequada possível. Para isso, a gente está desenvolvendo passo a passo esse processo. Eu acho que nesse momento calma é melhor do que pressa, para que a gente possa colocar isso em teste mais à frente e chegar num processo que já é feito em outros lugares do mundo e até em outras searas do judiciário, com uma evolução. E, essencialmente, um último ponto, uma complementação àquele primeiro processo de regulamentação. Nós estamos estudando agora também se existe ou não uma necessidade de regulamentar o procedimento de restrições, de remédios, como existe em vários outros lugares do mundo. Trazer maior tranquilidade, trazer maior opção, para que os advogados possam também apresentar suas opções aos respectivos clientes, e para que tenha uma previsibilidade, tenha maior clareza sobre que tipos de restrições a gente aceita, em que condições, sob que premissas. Eu acho que existe ainda um caminho regulamentar ainda razoável para o CAD, mas se eu tivesse que colocar uma prioridade entre algo novo, seria isso. Condutas. O salto de gestão em condutas ele é naturalmente mais lento do que ele poderia ser em ato de concentração, o que não significa que ele vai ser lento. Lento dentro de uma lógica absoluta, nesse caso, eu acho que nós estamos indo bem rápidos com relação aos casos de condutas. E por que nós estamos indo rápido e qual é a lógica que está sendo implementada? Primeiro, no primeiro movimento, houve uma identificação dos casos que, de fato, não tinham probabilidade de condenação, e esses casos foram alocados para que pudessem ter dado uma solução mais célere, de arquivamento. Casos esses, algumas vezes, que já estavam há anos no sistema e ficavam emperrando casos que tinham probabilidade de condenação. Então, esse primeiro movimento ele foi bastante importante para que a gente, de fato, soubesse qual era o nosso estoque. Ele limpou um pouco a névoa e permitiu saber qual era o nosso estoque. Nosso estoque é de 200, 300, 400, 5 mil. Quantos casos de fato eu preciso saber, quantos casos de fato eu preciso cuidar. Depois, houve uma identificação de casos que tinham um perfil similar, tanto para cartéis como também para condutas unilaterais. Quais casos fazem sentido serem tratados em conjunto? Quais casos fazem sentido terem teses comuns? Quais casos fazem sentido ser alocados para determinadas pessoas que vão tratar esses casos com mais velocidade? Feito esse segundo movimento, foi possível estabelecer uma ordem de priorização entre esses casos, saber o que era mais importante e o que podia ficar para um segundo plano. Ficou óbvio que a gente deveria dar mais importância para os casos que envolviam leniência, porque, em certa medida, a gente estimularia mais casos de leniência chegando para julgamento. Houve também uma padronização de procedimentos semelhantes, né? Uma lógica um pouco de evitar que coordenações que tratam das mesmas coisas fizessem procedimentos semelhantes de formas diferentes. Teve uma preocupação muito grande de evitar esse erro de gestão, e eu acho que a gente está bem próximo de uma solução em que todos os procedimentos estão chegando dentro de uma lógica padronizada. O que traz segurança, porque você sabe o que esperar quando você está com um processo dentro do CAD. E, novamente, dessa vez também sujeito a orçamento, mas nós fizemos uma pesquisa sobre 9 softwares de pesquisa, de maneira a viabilizar que outras pessoas também pudessem fazer as pesquisas por palavras. Todos vocês sabem que quando existe uma busca e apreensão, quando tem um acautelamento de HDs, é necessário você pesquisar esses HDs para verificar essas provas. O CAD tinha um gargalo muito grande no seu laboratório, e esse gargalo está sendo resolvido agora com novos softwares que são mais sofisticados nessa pesquisa por palavras, com até pedaços de inteligência artificial, e também uma lógica de viabilizar que mais pessoas pudessem ter acesso a esse software, para também, em certa medida, viabilizar aí o que foi talvez a maior demanda, que era abrir processos, né? A lógica da contratação desse software vai viabilizar com que a gente possa colocar mais pessoas fazendo essas pesquisas e fazendo essas pesquisas também de forma mais qualificada, dados os instrumentos analíticos adicionais que esse software apresenta. Todo esse salto de gestão, todo esse salto de eficiência, ele acabou resultando num ganho de tempo brutal.
ele é efetivamente sem paralelo. Eu posso, parte do CAD ter sido incluído entre as 10 melhores autoridades de defesa e concorrência do mundo, tem a ver com o fato de nós sermos rápidos e ter também tido um incremento em qualidade. O prazo, que vocês podem ver, que foi talvez um dos melhores prazos que a gente teve pela lei antiga, é de 154 dias. Hoje nós temos prazo total, né, de casos ordinários de 69 dias, e dos casos sumários sempre oscila entre 19 e 20 dias, que é um prazo absolutamente em consonância com os melhores prazos do mundo. Hoje nós somos uma das autoridades de defesa da concorrência que avalia com maior rapidez, com maior celeridade, com maior eficiência os casos que são apresentados para a gente. Acho que esse resultado objetivo ele é inegável, e eu agradeço muito a equipe. Hoje, poucas oportunidades eu tenho em falar de público sobre isso, mas eu tenho muito respeito pelo trabalho e pelo comprometimento da equipe do CAD, que conseguiu comprar a proposta de gestão, que conseguiu entregar esse resultado. Isso é trabalho de todos, não é nunca trabalho meu. Efetivamente, esse resultado que a gente tem é muito, muito significativo. Em termos de condutas, só para passar um pouco os números, efetivamente nós tínhamos, quando eu tomei posse como superintendente, 320, com uma divisão de 153 para cartéis e 167 para unilaterais. Depois daquele movimento que eu descrevi para vocês, nós já reduzimos bastante, mas ainda temos casos em número bastante significativo. Esse número de casos, ele engana, porque, em certa medida, ele ainda não está no modelo troca de estoque por fluxo. Porque o que é importante é você ver quantas investigações você abre e fecha, e não quantas você tem em andamento. Você não pode ter investigações de mais de 5 anos, você não pode ter investigações que ultrapassem um determinado de tempo, que vai gerar insegurança para a parte, vai gerar insegurança para nós também, porque acaba gerando outros tipos de problema, como prescrição, outras nulidades na duração do processo. Isso é algo que eu pretendo absolutamente eliminar. E tentar trazer, ainda não sei se nesse próximo ano, mas eventualmente nos anos que se seguem, uma lógica de obedecer um target de no máximo 2 anos para o período da investigação, que é um target internacional também. O CAD estaria, se obedecido esse prazo, dentro dos melhores prazos internacionais. Eu acho isso factível, só não consigo estabelecer prazo X para isso. Mas todas as mudanças estão sendo feitas nessa direção, para que você troque estoque por fluxo. O número de buscas ele tem mantido a média, né? No ano passado nós fizemos 5 buscas, por razões confidenciais, óbvio, eu não posso revelar o número de buscas que eu pretendo fazer esse ano, mas me parece que nós temos números estáveis. Nós vamos manter, porque tem uma lógica também preocupada em geração de novos casos, e não só em estoque e finalização desses casos. O salto de gestão também está começando a se preocupar com uma sustentabilidade na entrada desses casos. Não é à toa que nós redirecionamos mais técnicos para fazer as negociações de leniência, hoje uma das principais formas de entrada de caso no país, e também temos iniciativas para desenvolver casos além da possibilidade de leniência. Nós já fizemos, só para dar exemplos, os casos de sal e os casos de trigo também foram casos que não saíram de leniências, casos nacionais de grande porte que foram objeto de busca recente. O número de acordos de leniência tem sido recorde, né? Em 2012 nós chegamos a 11 acordos de leniência. Os dados de 2013 ainda não temos consolidados, mas tem sido um crescente, tem sido um movimento bem interessante. Então, me parece que o lado de leniência, sobretudo das leniências internacionais, está mais do que consolidado. O Brasil está dentro dos países em que um cartel internacional vai ser objeto de leniência. Esse lado, eu acho que, honestamente, não tem muito mais o que evoluir. E refletindo um pouco sobre todo o salto, e em certa medida dividindo com vocês os planos para daqui para frente, eu acho que ainda tem esse novo ano que vai seguir, de junho a junho do ano que vem, ainda é uma continuação do processo de gestão, para que a gente consiga gerar o mesmo resultado que nós conseguimos gerar confusão para condutas anticompetitivas. O que eu quero dizer com isso? É justamente esse mantra da transformação do estoque em fluxo. O ideal é que nós temos um número equivalente de investigações entrando e saindo
para que a gente possa equilibrar essa relação e que o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência não mais trabalhe com base em ondas, de abertura de casos e depois fechamento de casos. É óbvio que para chegar nesse determinado equilíbrio, esse primeiro movimento é de fechamento, porque de fato havia muitos processos abertos. Mas o que não significa que não tem preocupação em abertura de casos, pelo contrário, existe essa preocupação e eu acho que teremos resultados concretos num período bastante breve. E eu acho que também no final desse ano novo que se segue, o segundo ano de defesa da concorrência, me parece bastante razoável pressupor que nós vamos ter um fluxo de casos de conduta entrando e saindo sem demorar mais, tentando observar esse prazo específico de 2 anos como prazo limite para que uma investigação tenha todo o seu curso na superintendência. A lógica com isso é trazer também mais eficiência, trazer uma noção de enforcement mais clara sobre defesa da concorrência, incentivar novas leniências, incentivar novos métodos de captação de cartéis e consolidar a imagem do CAD como uma das agências mais eficientes do mundo. É óbvio que nós ficamos felizes com o primeiro momento em que nós somos reconhecidos entre as 10 melhores agências, mas parar por aqui não me parece razoável. Pelo contrário, é óbvio que o primeiro movimento é de manter essa qualidade, mas o espaço para que nós melhoremos ele já está consolidado, as sementes já foram plantadas e eu acredito que nós vamos colher em breve. Obrigado.